eu acreditei que o Lula fosse uma personagem que realmente pudesse mudar a cara do Brasil. Eu acho que não, essa ilusão não foi só da minha parte, foi de muita gente, e que foi o que levou o Lula ao poder. Mas eu comecei a notar que a partir de um determinado momento, porque eu fui candidato a vice-governador com o Lula candidato a governador. Então pude conhecer o Lula bem de perto, nessa ocasião. E normalmente depois, quando ele foi derrotado, que ele ficou 30 dias na minha casa para curar as feridas, assim, de uma campanha que não o levou ao poder. Mas eu não tinha essa ideia do Lula de que ele queria o poder para se completar. Não tinha, realmente. Isso começou depois que o Lula se engajou com determinadas pessoas que, na verdade, não buscavam o ideal primeiro. Quer dizer, ele não tinha esse ideal. Eu chego a essa conclusão. Ele nunca foi o pai dos pobres. Ele quis ser, vamos dizer assim, tutelar os pobres, que é outra coisa completamente diferente. E através dessa tutela atingiu o poder. O Lula, eu conheci o Lula morava numa casa que não tinha 40 metros quadrados de área. E hoje é um homem dos homens, ele e os filhos, mais ricos do Brasil. Quer dizer, como é que surgiu essa fortuna? É isso que o povo também pergunta. Pois é, mas pergunta, mas fica na pergunta, como eu também fico na pergunta. Porque quando você procura fazer o combate contra a corrupção, eu acho que é fundamental é saber onde é que estão as grandes fortunas e como é que essas grandes fortunas surgiram. E não há essa vontade por parte da sociedade brasileira de chegar a conclusões a respeito das grandes fortunas que se originaram do quê? A Polícia Federal hoje, ela foi toda aparelhada mais para ir atrás de pessoas como eu. Como nós. Como nós, E é uma polícia que foi criada isenta de governo. Ela deveria trabalhar em prol da sociedade. Mas ela trabalha pró-governo. Quer dizer, o que interessa, por exemplo, hoje a Dilma, ela faz. Quer dizer, se você está começando a aparecer em público, eles vão buscar uma coisinha qualquer na sua vida para desfazer a sua popularidade. Eu acho que não é o caso do Demóstenes Torres, mas é um bom exemplo. Um homem que lutou pelas coisas corretas e tal, e que você descobre que ele, na verdade, não era nada disso. Que ele tinha uma dupla existência. Isso vamos dizer assim, hoje em dia no Brasil todo mundo procura ganhar dinheiro, então a coisa fica muito difícil de você encaminhar no sentido de uma busca de uma igualdade social. Eu entrei no PT, vamos dizer assim, depois que ele surgiu. Eu não sou fundador do PT. O PT nasceu e depois é que eu e o Plínio Sampaio, o Plínio foi sempre muito meu amigo, e nós resolvemos nos filiar politicamente a um partido. E o PT surgiu com uma mensagem interessante de resgatar as populações mais humildes, nessa linha. Então, nós nos filiamos ao PT. E, há pouco tempo, nos desfiliamos. Acho que não houve nenhum conluio para o desfiliamento, mas para a filiação, sim. Nós combinamos entrar no PT, nós entramos no mesmo dia, numa solenidade até muito simples aí na Assembleia Legislativa. Porque nós achávamos que o PT era o partido que realmente a sociedade requeria para que ela se modificasse e ampliasse a sua área de atuação
não é, exatamente no atendimento das populações mais carentes. Com a chegada do PT no poder, a esquerda do Brasil se endireitou. É mais ou menos isso. Eu acho que esse endireitamento já veio um pouco antes, né? Quando as campanhas eleitorais, né, levaram, né, que não foi na primeira campanha que o Lula se elegeu, né, várias candidaturas que levaram à presidência da República, né? Eu acho que por aí já começou a haver como é que se diz, um entendimento diferente daquele que deu origem ao partido. Já não era mais um partido para uma finalidade, era um partido que tinha uma finalidade em si próprio, que era de se completar como aconteceu e vem acontecendo até hoje. Eu me desfiliei do PT exatamente por esse motivo, porque eu achei que o PT não estava, não é o PT, as pessoas que dominaram o PT não estavam atuando no sentido de buscar uma nova sociedade brasileira, né, fora dos parâmetros da corrupção. Uma sociedade mais justa. O PT é um partido como qualquer outro hoje, que todos os partidos buscam o poder para ganhar dinheiro. Não diria que eu me sinto traído, né, porque eu acho que essa trajetória dos partidos políticos no Brasil é mais ou menos a mesma, né? Todos eles começam, né, buscando um ideal um ideal socialista e no final acabam, né, se completando, né, à custa daqueles que acreditaram, né, no partido. Lamentavelmente, a ganância, a vontade de roubar, a vontade de praticar corrupção fez com que o Collor jogasse o sonho de milhões de brasileiros por terra. E ao invés de construir um governo, construir uma quadrilha como ele construiu, me dá pena porque deve haver qualquer sintoma de debilidade no funcionamento do cérebro do Collor. O presidente elogiou os senadores Fernando Collor de Mello e Renan Calheiros e disse que os dois dão sustentação ao governo. Senador Fernando Collor de Mello, e eu quero aqui fazer justiça ao comportamento do senador Collor e do senador Renan, que tem dado uma sustentação muito grande aos trabalhos do governo no Senado. Lula nasceu em família humilde, trabalhou desde menino, lutou e chegou à presidência da República, sempre falando a verdade. Lula é um de nós. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando vejo na imprensa de São Paulo a pesquisa dizendo que a Rosiana é uma governadora aceita pelo povo do Maranhão, eu conheço o Maranhão, gente. Eu já andei de carro e de ônibus nesse estado. Aí eu fico imaginando por que ela aparece bem nas pesquisas. Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela, o SBT é do Lobão, a Bandeirantes é não sei de quem. Vocês veem a televisão falando bem deles o tempo inteiro. É por isso que essa gente aparece na pesquisa. Porque passa o tempo inteiro descaradamente mentindo na televisão. Rosiana do PFL seria eleita com 70% dos votos. Aí eu fico imaginando por que ela aparece bem nas pesquisas. Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela, o SBT é do Lobão. E aqui agora para cumprir com o dever de lealdade. Em política, a gente tem que ter lealdade com quem é leal conosco. E essa mulher foi leal comigo desde a campanha de 2002. Tenho a convicção e quero dizer para vocês que essa companheira aqui, que em todos os momentos difíceis se colocou do meu lado, na minha defesa, enquanto outros atacavam predas com muita facilidade.
porque é fácil atacar pedra, é fácil fazer julgamento precipitado. E essa mulher, com a sensatez que ela tem na sua vida política, não houve um só momento de dificuldade que essa mulher não estava presente na minha defesa e na defesa do meu governo. É por isso, meus companheiros e minhas companheiras, que eu quero terminar dizendo a vocês: essa companheira eleita governadora do estado, como vai ser? Nós vamos fazer as parcerias que não foram impossíveis ser feitas agora. É este país que eles não estavam habituados a ver. E agora eles vão ter que ver o Nordeste se desenvolver, o Nordeste crescer, e aí a gente não vai ter diferença entre Sul, Sudeste e Nordeste e o Norte do país. As pessoas vão viver com mais dignidade. É esse o meu compromisso. Vocês vão ver que se em 4 anos nós batemos os 8 deles, com mais 4 anos nós vamos fazer uma revolução democrática nesse país, uma revolução administrativa e uma revolução na política social. E para que eu tenha mais força, muito mais força, para fazer essa transformação, eu queria pedir a vocês, quem votar em mim, por favor, vote na Rosiane Sarney para governadora do estado. Muito obrigado, meus companheiros, e até a vitória. Não é um problema meu. Eu não votei para eleger o presidente Sarney presidente do Senado. Nem votei para ele ser senador no Maranhão, nem votei para o Temer, nem votei para o Arthur Vigílio, não votei para ninguém. Sabe, quem tem que decidir se o presidente Sarney continua presidente do Senado é o Senado. Somente o Senado, que o elegeu, é que pode dizer se ele vai ficar ou não. Veja, eu penso, sabe, eu não li a reportagem do presidente Sarney, mas eu penso que o Sarney tem história no Brasil suficiente, sabe, para que não seja tratado como se fosse uma pessoa comum. Ou seja, é importante investigar para ver o que houve. O ex-presidente Lula e um velho rival político, Paulo Maluf, apertam as mãos em apoio ao pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. O encontro foi hoje na casa de Maluf. Lula e Maluf pareciam à vontade ao posar para os fotógrafos ao lado de Fernando Haddad. Mas há um claro mal-estar dentro da coligação. A candidata a vice na chapa de Haddad, Luísa Erundina, não participou do encontro e já disse que não se sentiria confortável ao lado do ex-adversário. Há rumores de que poderia deixar a candidatura. Para Maluf, os tempos mudaram. Nós queremos um governo eficiente. Não tem mais no mundo esquerda e direita. E eu acho que os graves problemas de São Paulo só serão resolvidos com uma parceria entre Prefeitura de São Paulo, Prefeito de São Paulo e Presidente da República. O apoio acertado aqui na casa de Paulo Maluf dá ao pré-candidato do PT mais 1 minuto e meio de tempo de televisão. A expectativa é que isso ajude a encurtar a distância ainda grande que separa Fernando Haddad dos nomes que lideram as pesquisas eleitorais para a Prefeitura de São Paulo. No dia seguinte, para hipotecar a polícia. Depois do Lula. Domingo o Fox quer falar com o Lula, porque a informação que o Fox tem do presidente Henrique. Está gravando isso aí, gente? Quem é que é o pessoal? Não, é o pessoal do João, do documentário. Do João. João Salles. Está combinado com o Lula, Tá bom, já. Está combinado com o Lula. Documentário que está fazendo. Vamos deixar para discutir, vamos estudar o futebol alternativo sigiloso, vamos deixar para discutir depois. Eles vão fazer uma cena e vão embora antes, vamos deixar para discutir Eles são de confiança absoluta, mas não existe confiança absoluta porque a ficha do Lula sobre Pelotas acabou na hora do nosso nível. Então, tudo bem, mas como não existe no Brasil. É guardada num cofre todo dia. Se eu soubesse de onde eu estou, se soubesse que eu tenho nas outras campanhas, eu não falaria isso. Gilberto Carvalho, para com isso. Está entendendo a nossa campanha? Anderson Adalto admitiu que usou Caixa 2 em 11 campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais no Brasil sempre aconteceram dessa forma. Pelo menos das 11 campanhas que eu participei,
sempre foram assim. Desta vez, Jefferson citou o secretário de Gestão Estratégica do governo, Luiz Guxiquem, como integrante do suposto esquema de favorecimento. O Guxiquem está com ele, nessa movimentação dessas contas, desse favorecimento a alguns titulares dessas empresas. O Guxiquem está com ele com certeza. O ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente do PT José Genuíno e o publicitário Marcos Valério comandavam o mensalão. Os denunciados Duda Mendonça e Gilmar Fernandes também receberam recursos da mesma origem, pelo menos 10 milhões de reais em conta no exterior. O senhor falou dessa coisa principista. O senhor foi o principal fundador do PT, um partido que nasceu em defesa da ética na política. Aí veio o governo e veio o escândalo do mensalão. O poder, presidente, não corrompeu o PT? Não. Para o presidente, o caso do mensalão serviu de lição para o Partido dos Trabalhadores. Isso aconteceu no mundo inteiro, aconteceu no PT. O que nós precisamos é ter clareza que os erros cometidos devem servir de ensinamentos para que a gente não erre outra vez. O senhor diz que não aconteceu o mensalão. Agora, deputados da base aliada do governo foram ao Banco Rural, receberam recursos na boca do caixa que o Marcos Valério repassou para o PT, ou seja, o PT pagou partidos aliados. Não ficou provado aí, até com o uso do Banco do Brasil na VisaNet, não ficou provado aí, presidente, que teve uso de dinheiro público? Eu tenho uma tese. Diga. Eu tenho uma tese. Primeiro que não está provado que é uso de dinheiro público. No fundo, a gente vai desvendar esse mistério. Eu acho que tem um mistério que foi a tentativa de golpe no governo. Isso aconteceu no mundo inteiro, aconteceu no PT. O poder, presidente, não corrompeu o PT? Não. Isso aconteceu no mundo inteiro, aconteceu no PT. O poder, presidente, não corrompeu o PT? Não. Aconteceu no PT, aconteceu no PT. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Por ser o primeiro mandatário da nação, tenho o dever de zelar pelo Estado de Direito. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. O Congresso está cumprindo com sua parte. O Judiciário está cumprindo com a parte dele. Meu governo, com as ações da Polícia Federal, está investigando a fundo todas as denúncias. Determinei desde o início que ninguém fosse culpado. Pertença ao meu partido ou não, seja aliado ou não coalição. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro, que tem esperança, que acredita no Brasil e que sonha com o Brasil, com economia forte, com crescimento econômico e distribuição de renda, não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. O fenômeno Dilma, né? Ela nunca disputou uma eleição na vida, saiu disputando uma eleição para presidente da República, foi eleita com menos de 50% e hoje tem uma popularidade de 77%. Bom, como explicar isso? Isso é um pouco da mídia também, né? Você acha que a mídia está... A mídia faz uma pessoa, faz uma personalidade, né? Eu, por exemplo, não tenho uma boa presença com relação a Dilma, no momento em que ela, quando se falou, né, da interferência da Comissão Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos, no caso dessa usina de Belo Monte, ela disse que não admitiria ingerências externas, né, nos negócios internos do país. Ora, você não vai buscar direitos humanos senão através de ingerências externas dentro de um país.
o Brasil ainda está um pouco acima das atitudes, né, de Lula, de Dilma. O Lula teve uma época favorável do ponto de vista nacional e internacional. E a Dilma está aproveitando ainda essa onda, né, decorrente das facilidades, né, que ocorreram nesses últimos 10 anos. Mas eu não sei da atuação dela enquanto administradora, porque ela mais administra gritando do que realmente convencendo. A mídia não pode falar isso, não pode mostrar aquilo, e nós, dentro das redes sociais, estamos sofrendo perseguições, sofrendo cerceamento na hora de postar determinados assuntos. Não, você sabe que eu acho que o governo brasileiro, né, Dilma, Lula, quem quer que esteja no governo brasileiro, domina a imprensa. A imprensa depende. Né? Olha, o papel de imprensa, quem é que dá o papel de imprensa? Né? Quem é que dá os grandes anúncios à imprensa? Né? Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Caixa Econômica e todas essas empresas nacionais, né, que levam o dinheiro para a imprensa. Então a imprensa está amarrada naquilo que o governo quer, que os detentores do governo querem. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. Eu escrevia para a Folha de São Paulo, eu acho que quase toda semana mandava um artigo para a Folha de São Paulo para publicar na terceira página. Um belo dia me ligam da Folha, dizem, olha, o senhor não precisa mais mandar os seus artigos, porque nós não vamos publicar mais. E não publicaram mais. Quer dizer, eu também não mandei. Ou seja, eles cooptaram exatamente, a mídia, né? Exatamente. Quer dizer, você só continua na mídia se você disser aquilo que o governo quer que você diga, senão não tem. A esquerda, quando chegou no poder, ela se endireitou. Exatamente. Todos eles endireitaram, né? Endireitaram, mas continuam com a verve de ditadores. Ou seja, eles são os ditadores de direita hoje, disfarçados de esquerda. Sem dúvida. Quer dizer, eu acho que hoje não há mais essa diferença entre esquerda e direita. É poder ou não poder, né? E eu acho que todas essas pessoas que você enumerou aí, todas elas lutaram pelo poder para seu benefício próprio e do seu grupo. Mais nada. Infelizmente, eu acho que não há nenhuma possibilidade próxima, né, de nós partirmos para a busca de um ideal de igualdade com liberdade. Eu acho que é muito difícil. Não sou otimista com relação a isso. Vamos continuar, porque a questão, né, da sobrevivência é a questão que mais se impõe, né, e a questão política fica jogada na mão de algumas pessoas, né, que não fazem um bom uso, né, desse instrumento importante para a vida de um povo. Essa turma pegou em armas para sequestrar embaixador, para assaltar bancos, né, num passado não tão distante. Sim. E embutiram na cabeça da juventude, através de práticas gramscistas, que Gramsci dizia, não combata os tanques, nem os soldados, corrompa as mentes. Não é isso? O que o senhor teria a me dizer, só para a gente fechar aqui esse breve bate-papo, sobre o PT hoje e o futuro do Brasil amanhã? Olha, o PT hoje não é nada em comparação ao que se propôs a fazer em nível nacional, né? Por exemplo, foi apenas o gancho para determinadas pessoas chegarem ao poder e lá se locupletarem, como você disse, né?
Então, a questão do Brasil é uma questão de que, vamos dizer assim, a política, no bom sentido, não chega ao povo. O povo não está nem aí, né? O povo está querendo viver o dia a dia deles, né? E, com isso, quem lê jornal no Brasil? Né? Quem vê televisão no Brasil? Então, quer dizer, eu não vejo que daqui para diante nós possamos, vamos dizer assim, lutar por ideias, né, que hoje já estão sendo ultrapassadas, né, no sentido de que a coisa pública não é de cada um de nós, mas é de todos nós. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado, né? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa, né? A outra questão é a relação também importante que nós temos hoje, diante do chamado socialismo existente, né? O caso de Cuba, por exemplo, há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, né, na minha posição, Cuba é uma ditadura. Estou com medo. Faz tempo que eu não tinha esse sentimento. Porque eu sinto que o Brasil, nessa eleição, corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada. Eu sei que muita coisa deve ser feita, mas também tem muita coisa boa que já foi realizada. Não dá para ir tudo para lá do lixo. Nós temos 2 candidatos à presidência. Um eu conheço, é o Serra. É o homem do genérico, do combate à AIDS. O outro, eu achava que conhecia. Mas hoje eu não o conheço mais. Tudo que ele dizia mudou muito. Isso dá medo na gente. Outra coisa que dá medo é a volta da inflação desenfreada. Lembra? 80% ao mês. O futuro presidente vai ter que enfrentar a pressão da política nacional e internacional. E vem muita pressão por aí. É por isso que eu vou votar no Serra. Que me dá segurança. Porque dele eu sei o que esperar. Por isso eu voto 45. Voto Serra. E voto sem erro. Quando é que a pessoa começa a ficar ditador? Sabe, isso é importante. Quando é que alguém começa a ter característica de um ditador? É quando a pessoa se sente superior aos demais. Sabe, quando a pessoa se sente superior às instituições, às organizações da sociedade civil, quando a pessoa começa a entender que não precisa ouvir mais ninguém, quando a pessoa só tem boca, não tem ouvido, a pessoa começa a ficar com atitude de ditador. E o presidente Fernando Henrique Cardoso, se não tomar cuidado, está enveredando por esse caminho. Para a cabeça dele era demais estudar tanto e ser dirigido por um metalúrgico. É a única explicação pela qual eu acho que ele não entrou no PT. Porque em 80 nós fizemos um encontro no hotel em São Bernardo com 90 deputados para criar o PT. A primeira divergência é que eles queriam que nós mudássemos de nome. Não pode ser PT. Por que não pode ser PT? Porque não fica bem e tal, né? Não vai dar certo. E aí queriam discutir a direção. Não, a direção vai ser, sabe, do nosso time. O trabalhador tem que dirigir o partido. É importante, inclusive, para a história deste país, a gente lembrar que em 1978 fomos nós, os sindicalistas, coordenados por mim, que fomos procurar o Fernando Henrique Cardoso
para lançá-lo candidato ao Senado em 78. A gente tinha expectativa de que ele pudesse ser efetivamente um socialista. Não precisava ser um socialista ortodoxo, poderia ser um socialista democrático. Nem isso ele quis ser. Depois que ele teve 1.150.000 votos, ganhou do Cláudio Lembo, ele foi suplente, aí ele percebeu que o Montoro ia ganhar as eleições de 82, ele começou a se afastar da gente. E começou a questionar a criação do PT. E aí na minha opinião, foi ele que acabou com as campanhas diretas, ele que incutiu na cabeça do Tancredo Neves, sabe, que o Ulisses Guimarães não seria aceito pelos militares, portanto era preciso mudar de direta já para mudança já, né? E aí a gente foi se afastando. Eu sempre tive uma boa relação. Sempre tive uma boa relação com o Fernando. Depois que ele foi eleito presidente da República, nós nunca mais conversamos. Não conversamos nunca mais, né? Eu acho que ele se transformou numa figura muito prepotente. Eu imaginava que ele tinha feito aliança com a direita para ganhar. Mas, na verdade, ele não fez para ganhar. Ou seja, ele foi ganho pela direita. A Bolsa Família, que começou com o Fernando Henrique, que foi a criadora, a doutora Ruth Cardoso, e hoje se transformou na maior compra eleitoral de votos. Pois é, exatamente. Eu me lembro a respeito disso, que quando eu ainda estava no PT, e quando eu tinha diálogo com figuras do PT, eu perguntei para o José Dirceu, e essa é a questão da Bolsa Família? Isso é para a gente tomar conta do poder. Doutor Hélio, o que o senhor acha da situação hoje no nosso país, das manifestações populares? Elas são eficazes, elas resolvem? O que nós podemos melhorar para as manifestações terem, pelo menos, serem concretas? Eu acho que essas manifestações que começam a surgir hoje no Brasil, né, que são espontâneas, que não são monitoradas por esse ou por aquele partido, mas por um interesse maior, que é o interesse de que nós tenhamos, né, governos, né, que lutem, né, pela liberdade das pessoas, né? Porque, na verdade, o que existe hoje no Brasil é uma ditadura simulada, é uma ditadura de alguns contra o povo todo, e o povo não está sabendo disso. Então eu acho da maior importância que esse povo saia às ruas, né? Que esse povo realmente se manifeste, né? Para que essas manifestações não possam ser ignoradas pelos meios de comunicação, porque são os meios de comunicação que fazem os movimentos. Olha, lembramos-nos das diretas já, né, da luta contra a ditadura e por aí afora. Então, quer dizer, foram os movimentos populares, não batizados pelos partidos políticos, que levaram as modificações que chegaram até um certo ponto, mas que não foram além exatamente porque esses movimentos acabaram sendo manipulados pelos partidos políticos. Eu acho que é importante que se vá às ruas, porque é na rua que a gente pode expor as nossas opiniões e com a abrangência necessária para que nós tenhamos, por exemplo, no caso do Mensalão, um julgamento justo e não, mais uma vez, a impunidade, quer seja decretada diretamente ou indiretamente através dos recursos de prazo. Quer dizer, vai passando o tempo, as coisas vão sendo esquecidas, o povo tem outras coisas na cabeça e os grandes responsáveis, né, pela malversação de dinheiros públicos no Brasil ficam incólumes. O cidadão omisso deixa um país pobre, enfraquecido? Sim. Nós não podemos nos omitir. Eu acho que a omissão é quase um crime hoje no Brasil.